Mateus, capítulo 5, versos 11 e 12, que nos dizem assim: bem-aventurados sois, bem-aventurados vocês são, bem-aventurados, macários, felizes espiritualmente serão vocês, quando, por minha causa. E aí Jesus faz uma distinção entre os perseguidos por causa da justiça, e que tem a ver, eu expliquei ontem repetidamente, com a justiça do reino de Deus. Quando você vive e pratica a justiça do reino de Deus, que carrega todas as implicações do conteúdo do Evangelho, de perdão, de misericórdia, de graça, de bondade, de fidelidade, de justiça, de equidade, de mansidão, de domínio próprio. Quando a gente pratica isso, seja você alguém que pratique confessando o nome de Jesus, o Cristo, ou não, pode ser um ateu, pode ser um agnóstico, pode ser um indivíduo de qualquer outro grupo humano ou sem identificação alguma. Mas se por um milagre desse sopro do Espírito Santo que sopra onde quer, sem acepção de pessoas, que procura homens e mulheres de boa vontade, gente que tenha prazer naquilo que seja espírito e verdade, aonde quer que estejam, em qualquer tempo, passado, presente ou futuro, e que pratiquem e que busquem, valorizem os significados do princípio do Evangelho, ainda que não tenham sabido que foi do Evangelho que eles se originaram, mas assim mesmo os pratiquem e venham a ser por eles e por tais práticas perseguidos. Jesus disse: vocês são felizes. São felizes por manterem a integridade dessa consciência, desse caráter, dessa prática, e por promoverem esse alinhamento de consciência, de sentimento, emoção, atitude e comportamento. Sejam vocês quem vocês forem, sabendo da informação ou não, com pregação ou sem pregação, com ensino ou sem ensino. Mas se vocês foram ensinados pelo Espírito de Deus, cuja palavra, como diz o Salmo 19, e Paulo aplica isso em Romanos 10, como eu já falei aqui na sequência do nosso ensino diversas vezes, onde essa palavra de Deus, de perspectivas transformadoras, não apenas a palavra da mímica natural da soberania de Deus no cosmos, mas ele diz que por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e em Romanos 10 faz uma associação de natureza soteriológica a essa compreensão, mesmo que o indivíduo não tenha sido informado do conteúdo do Evangelho, ele ouviu a voz e se respondeu à voz. Com fé e com esperança, ele está abraçado por essa graça na terra inteira. Isso foi o que eu disse ontem. Vale para quem sabe e para quem não sabe, para quem confessa com consciência e para quem não confessa porque não teve consciência de quem originou esse princípio da maneira mais explícita possível, que é Cristo Jesus. Agora, Jesus está falando daquele que, semelhantemente a Paulo, que era perseguidor da igreja, que tinha um objetivo negativo contra Jesus e contra os cristãos, encontrou Jesus, foi atropelado pela graça de Deus às portas de Damasco, e que depois ouviu Jesus dizer, logo em ato contínuo, algumas horas depois ou no dia seguinte no máximo, dizendo a ele: olha, eu vou te ensinar, quanto importará para ti, está lá em Atos 10,
o sofreres pelo meu nome. Você vai ser uma demonstração universal do significado de alguém que vai ser triturado pela religião, pelos judaizantes, pelos judeus fanáticos, por aqueles que, semelhantemente a você, desenvolveram um ódio enciumado dos discípulos de Jesus e que tem em você o pior inimigo das crenças judaicas originais deles. E vão perseguir vocês, e, na realidade, quem quer ter um mínimo de conhecimento de história sabe que os grandes perseguidores não foram os romanos, nem foi qualquer um outro povo, nem foi qualquer outra instituição, não foi nenhuma outra ideologia, não foi nenhum postulado filosófico greco-romano, não foi nada disso. Os grandes perseguidores, os perseguidores cotidianos, a perversidade diária, o desconforto de todo dia, na existência de Paulo, era provocada. Os promotores da justiça da perversidade religiosa contra Paulo eram judeus fanáticos ou cristãos judaizados, chamados de judaizantes, e que queriam construir um híbrido do evangelho genuíno de Jesus com toda a lei de Moisés, como se fosse possível juntar as duas coisas. O que Paulo sabia que era impossível. O que o escritor de Hebreus sabia que era impossível. As cartas de Paulo são abundantes nesse sentido. A gente vê nos evangelhos Jesus deixando bem claro que aquelas realidades todas, a lei era, como Paulo veio a dizer depois, ela santa, justa e boa. Ela só era absolutamente impraticável na objetividade e na subjetividade. E agora vem Jesus e institui a possibilidade de que a gente aprenda princípios de vida que sejam praticados e que não sejam praticados olhando para o próprio umbigo, para moralismos autoglorificantes, mas fossem praticados manifestando amor por Deus no próximo. Por isso tudo tem a ver com perdão, com misericórdia, com amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, com não julgueis para que não sejais julgados, com todos os princípios e mandamentos do amor praticado no Evangelho. Esse é o ensino a ser praticado e praticado, muitas vezes em silêncio e outras vezes explicitamente declarando e confessando a origem motivacional da prática, que é Jesus e o seu Evangelho, como Paulo fazia. Paulo vivia o Evangelho e frequentemente dizia para tudo e para todos, em todas as oportunidades que ele tinha de anunciar qual era a matrix daquela informação, de onde ela se originava para ele. E é nesse caso que nós estamos falando aqui, porque Jesus diz: bem-aventurados sois vós, são vocês, cada um de vocês, quando por minha causa, quando por objetivação completamente vinculada a Jesus e a consciência dele em nós, e a vida dele em nós, e a presença dele em nós, e o Espírito dele nos habitando, não como teoria doutrinária, mas como realidade existencial, pulsante, real. Em mim, em você, em quem quer que queira andar e viver com ele. Sempre que for assim, e que vocês sejam perseguidos por minha causa, quando eu sou a causa do ódio que se criou a respeito de vocês, ou as injúrias
que vocês venham a receber não sejam fruto ela do mau comportamento de vocês, da idiotice de vocês, da burrice de vocês, do fanatismo de vocês, da ignorância de vocês, das expressões raivosas e persecutórias de vocês. Quando é assim, vocês estão sendo perseguidos justamente, ou seja, com justiça, porque vocês são os anti-evangelho insuportáveis. Mas quando não é assim, quando vocês praticam o evangelho, a graça, o amor, o perdão, a misericórdia, a inclusividade, a tolerância, o abraço a todos os seres humanos, a expectativa positiva de que o evangelho atraia todos a Cristo Jesus, e ainda assim, na prática de todo bem, vocês são injuriados, todo tipo de calúnia, de mentira, de fake news, de construção mentirosa, de invenção, seja construída e aplicada a vocês. Quando isso acontecer, sempre que acontecer, e vier também com as perseguições inerentes a tais injúrias, e também com as mentiras, com as invenções, com as narrativas construídas para serem coladas em vocês, para fazerem vocês a antítese da verdadeira tese do evangelho que vocês pratiquem e encarnem. Quando tudo isso for mentira dos outros e do ódio dos antagonistas contra vocês, e eles ainda acrescentarem todo tipo de mal, de ódio, de maldição, de desejo de extermínio, de extinção, de silenciamento perene de vocês, macários vocês são. Quando for assim, prósperos segundo Deus vocês serão, bem-aventurados, felizes espiritualmente, porque gente dessa natureza não se felicita porque tenha muitas pedras preciosas, não se felicita por causa do dinheiro que acumulou, nem dos bens que guardou, não se felicita por causa dos poderes de influência política ou empresarial que consigam. A felicidade deles não vem de conquistas circunstanciais, históricas e passageiras, que cabem apenas entre o berço e a sepultura. Quando não seja esse o caso, mas vocês sejam pessoas que encarnem esse evangelho de Jesus, bem-aventurados vocês são. Por isso, quando tudo isso de ruim for feito contra vocês, não murmurem, não caiam em autopiedade, não se tornem coitadistas, gente que sofre de coitadismo, não se transformem em seres autovitimados. Ao contrário, transformem isso em glória. Em glória, como disse Pedro. Não seja nenhum de vós perseguido como malfeitor, como ladrão, como mentiroso, como perturbador da paz, como desonesto, como entes sem caráter, mas ao contrário. Se vocês forem perseguidos pela prática do bem, pela encarnação do Evangelho de Jesus no cotidiano da vida de vocês, gloriem-se. E aí Pedro afirma uma expressão linda, dizendo: porque sobre vós, preste atenção nisso, porque sobre vós
repousa o Espírito da glória, o Espírito da Shekinah divina, o Espírito da glória e de Deus está pousado sobre vocês. Então regozijem-se, exultem, o que nos coloca numa condição existencial totalmente diferente do significado de prosperidade, de felicidade ou de conquista do ponto de vista da mundanidade que corrompe os significados da vida. Segundo Jesus disse nos evangelhos e falou aos discípulos, para eles não se esquecerem jamais que aquilo que era elevado entre os homens era abominação diante de Deus. Está lá no Evangelho de Lucas, você, se não sabe, já devia saber disso há muito tempo. Portanto, a prática do Evangelho implica numa contracultura de significados e de valores. É por isso que Jesus diz, quando tudo isso, que do ponto de vista do mundo, da sociedade que glorifica apenas os sucessos, as famas, as posses, as propriedades ou as influências poderosas estiverem ausentes da vida de vocês e vocês estiverem sendo perseguidos pela mentira, pelo oposto, pelas antíteses do que vocês próprios vivem coerentemente no Evangelho, não se entristeçam. Ao contrário, regozijai-vos. Essa é uma palavra que no hebraico superabunda nos Salmos. E em Jesus algumas vezes, quando ele diz, regozijai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus. Ou quando ele diz aos discípulos, como lá em Lucas 10, alegrai-vos, é grande o vosso galardão nos céus. Alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Alegrai-vos. E ele não dá nenhuma razão de amparo ou de afofamento circunstancial da vida. Ao contrário, ele diz, mesmo que vocês estejam dormindo em camas de espinho, vocês vão ter que aprender pela prática do Evangelho a viverem contentes, como ele diz escrevendo aos Filipenses, em toda e qualquer situação, de um extremo a outro, das circunstancialidades favoráveis às mais desfavoráveis, porque o contentamento de vocês não decorrerá de circunstâncias, nem de afofamentos, nem de cafunés. O contentamento de vocês virá dessa eclosão do Espírito da vida, das fontes de água viva esguichantes de vocês, eternamente. É daí que vem esse contentamento que autorizou Paulo a dizer, e me autoriza a dizer, e autorizaria você, no dia que você quiser crer de verdade no Evangelho. Você pode tudo, que eu posso tudo. Como Paulo disse, eu posso tudo naquele que me fortalece. Posso aguentar um extremo da vida, outro extremo da vida, as circunstâncias todas, porque eu sou habitado por uma paz que excede as circunstâncias, que excede ao entendimento e que transcende aos significados imediatos e passageiros do espaço-tempo. Regozijai-vos e exultai, que é algo que coloca a gente naquele estado de pululância, como um cervo feliz no campo, saltando, como dizem os salmos, como as alimárias do campo, exultando diante do Criador. Exultai! Deixem que a realidade existencial dentro de vocês seja como uma mola que catapulte vocês para as dimensões mais sublimes da apropriação de fé que cada um de nós pode ter,
que não é uma construção teórica, é uma possibilidade palpável, tangível e apropriável para quem crê. Portanto, regozijai-vos quando tudo for contrário, mas vocês não forem contrários ao Evangelho, vocês forem totalmente de acordo e vivam em acordo com a prática da palavra, e por causa disso sejam perseguidos, sejam objeto de tudo que aquilo que já foi aqui descrito, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. É grande e é indescritível e está para cima de toda definição, concepção, elaboração, sublimação, qualquer forma de construção imaginária ou sublimemente ficcional. É tudo completamente pálido, é tudo opaco, é tudo em parte, é tudo sem visibilização total nem profunda, é tudo ainda relativo. Mas fiquem sabendo pela fé que, conquanto vocês ainda não vejam a grandeza dessa glória, aqui batizada pela expressão galardão, é de vocês. E de vocês jamais será tirada, não importa quais sejam as circunstâncias imediatas que vocês estejam vivendo no momento. É grande o vosso galardão nos céus, como também já é grande o galardão do reino dos céus que me habita, porque o reino de Deus não é algo para ser esperado no futuro, é uma realidade que me habita no presente, como Jesus diz em Lucas 17, como ele diz em João 14, 16, sobre o Espírito Santo que nos habita, como os apóstolos, especialmente Paulo, afirmam sobre essa alegria ultra circunstancial que excede a todo entendimento, que essa habitação do reino de Deus em mim, no meu coração, não apenas numa perspectiva de futuro, mas de realidade existencial hoje, agora, aqui, no meu presente. Olhe bem para mim, você, olha bem para mim, nos meus olhos. Você está olhando para um homem cheio do reino dos céus, cheio do reino de Deus, sem nenhuma jactância. É a simplicidade infantil da minha fé que me faz garantir isso a você, que me faz viver, experimentar e andar como um quebra-gelo atravessando os polos do mundo, sabendo que eu vou chegar, de acordo com a minha vocação celestial, a atingir a plenitude do meu chamado, que é me tornar um Cristo de Deus, é me tornar um herdeiro pleno de toda a herança de Cristo Jesus, de me tornar um pequeno Cristo, de me tornar um ser cristificado, que já está em processo de cristificação no espaço-tempo e que vai atingir a plenitude dele quando essa plenitude que transcende o espaço-tempo me abraçar definitivamente e for me colocando nas múltiplas dimensões das moradas infindáveis e das experiências inconcebivelmente sublimes de Deus, na eternidade do meu ser e do seu ser também. Esse é um chamado que me alegra, que me galardoa, que me faz exultar, que me faz viver em estado de regozijo mesmo quando dói. Que me faz viver em estado de regozijo mesmo quando mentem sobre mim, me injuriam, me perseguem, imaginam mal a meu respeito. Eu sei que existem milhares que pensam desse modo contra mim por causa de Jesus, porque Jesus se transformou numa pessoa insuportável, não para os ateus da terra, nem para os agnósticos do mundo,
nem para os membros das outras religiões planetárias, mas, sobretudo, Jesus é a pessoa mais desconfortável no cristianismo ocidental, que é discípulo de Moisés e do Velho Testamento, mas não suporta o Evangelho. Como milhares de pessoas têm me dito nesses 50 anos de pregação do Evangelho, que é o tempo do meu ministério pregando até o dia de hoje, em 2023. Gente que diz: Caio, tudo que você diz é lindo, é maravilhoso. Eu não sei se você vive isso, mas para mim o que você prega é impraticável. É impraticável porque o Evangelho só é praticado pela fé e para quem mergulha de cabeça, para quem pula no vazio, no nada, crendo que vai ser abraçado pela verdade da graça de Deus e vai botar o pé na plataforma invisível, porém indestrutível, dessa caminhada que me faz atravessar todos os abismos da existência até chegar ao trono da graça, como diz Hebreus, na Epístola aos Hebreus, onde eu já estou ancorado. Já estou ancorado no trono da graça. E a âncora do trono da graça está ancorada em mim. Por isso é que nada me separa do amor de Deus em Cristo Jesus, como Paulo diz em Romanos 8. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim, eles perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Foi assim que trataram aqueles seres que, de acordo com Hebreus no capítulo 11, são aquelas pessoas das quais o mundo não era digno. Lembra lá de Romanos no capítulo 11? Que vai até o verso 34, falando sobre aqueles que pela sua vida honraram a fé. E que, aliás, que foram honrados pela fé. E aí, do verso 35 em diante, começa uma lista de tragédias, falando daqueles que, contra tudo, contra todos, e apesar de qualquer coisa, mortos, decapitados, cerrados pelo meio, perseguidos, vivendo nos antros da terra, abominados e aborrecidos por todos. Todavia não negaram a fé, honraram a fé. Contra todas as circunstâncias da vida, eles não retrocederam em momento algum, porque afinal de contas Jesus diz: é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. E se vocês aprenderem isso e tiverem a alegria desse regozijo, se vocês estiverem nesse projeto de vida, nesse estilo de vida, nesse convite à encarnação do Evangelho, o privilégio maior das existências de vocês, o privilégio maior das existências de vocês, vocês se transformarão em Isaías contemporâneo, em Jeremias contemporâneo, em Ezequiéis contemporâneos, em Oséias, Amós, Obadias contemporâneos, em gente que viveu contra todo status quo e apesar de todas as perseguições, praticamente nenhum deles morreu de morte natural, a maioria deles foi sacrificada, apedrejada, cerrada pelo meio ou marginalizada para morrer em exílios sem companhia. Mas essa é a grande promessa de galardão que Jesus faz, é dizer, eles fizeram assim com essas pessoas das quais o mundo não era digno. Farão assim com vocês também, se vocês viverem de fato como meus discípulos, e não tem galardão maior para um ser humano na face da terra do que receber a promessa de, em vivendo como um profeta do Evangelho, encarnando a boa nova com graça, cheios do amor de Deus, da bondade de Deus, da tolerância de Deus, da inclusividade de Cristo Jesus,
vivendo assim e mesmo assim sendo perseguidos, praticando o bem e sendo entendidos como se fosse o mal, praticando toda a graça de Deus e sendo tratados pelo ódio da desgraça humana. Não se acabrunhem, nem fiquem frustrados, porque vocês não estão aqui para não serem frustrados. A existência de um discípulo nesse mundo que coloca as suas expectativas em galardões que possam acontecer entre o berço, o nascimento e a sepultura, quem quer que assim tenha tal expectativa é um infeliz, vai viver muito, muito, muito infeliz. Como muitos pastores, não tendo aguentado a frustração que o cristianismo vem produzindo nas últimas décadas. E aí eu teria histórias longas do século XX para contar, mas não é o caso aqui agora nem hoje. Mas houve surtos de suicídio nos Estados Unidos da América, como aqui no Brasil também, especialmente por parte daqueles pastores que colocaram toda a sua esperança entre o berço e a sepultura, crendo que o cristianismo iria ser prevalente na Terra e que na nossa geração, no século XX, nós iríamos evangelizar o mundo, o que não aconteceu. O que a gente fez foi desevangelizar a igreja e corrompê-la toda. Quem colocou sua esperança na vacuidade desse espaço de tempo está vivendo frustrado, e tem gente que não está aguentando a depressão, a angústia, a frustração, a tristeza e eventualmente o suicídio, porque a sua esperança não estava nos céus. Como Paulo diz, aonde Cristo vive, acima de todo principado, potestade e poder. Ao contrário, era uma esperança terrena, de glórias momentâneas. E o Evangelho não faz nenhuma promessa para nenhum profeta sincero, verdadeiro, para nenhum discípulo que encarne o amor de Deus nas suas relações humanas nesse planetinha. Não faz nenhuma promessa de que o mundo vai se levantar para nos aplaudir de pé, ao contrário. Mas se você mantiver esse equívoco como esperança falsa dentro de você, o melhor que pode te acontecer é viver de depressão em depressão, de tristeza em tristeza, de mágoa em mágoa. E o pior que pode te acontecer é não aguentar a dor da frustração e tirar a própria vida. Como eu vejo dezenas de pessoas que eu conheço, gente boa, mas que não transcendeu no Evangelho segundo Jesus. Ao contrário, colocaram as suas bases e seus fundamentos naquilo que pode acontecer só no espaço-tempo entre o berço e a sepultura, e viram qual foi o resultado, o bumerangue negativo que caiu sobre o cristianismo, que é apenas uma designação que vem do imperador Constantino para cá, mas que não tem nada a ver com o evangelho original de Jesus. Mas a maioria dos cristãos são discípulos do cristianismo constantiniano e não da pureza simples do evangelho de Cristo. Aí o cara coloca toda a vida dele aí, ele vai para o seminário, depois ele faz mestrado, ele faz doutorado, ele faz pós-doutorado, ele faz política denominacional, ele quer ganhar titulações e ser emérito, catedrático, acadêmico, e no fim de tudo, o filho dele é infeliz, a esposa dele não aguenta mais de depressão, a comunidade que ele dirige é um lugar de guerra, de conflito, de raiva, de ódio, de divisão ideológica. As ambições dos colegas ministeriais dele são todas elas ambições de gente que quer poder na mão, e é onde a transcendência do evangelho morreu, desapareceu. Aí o que ficou é aquilo que Paulo diz em Romanos, no capítulo 15. Preste atenção, olha aqui nos meus olhinhos.
Paulo diz, porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É melhor ser um ateu do que ser um cristão cujas esperanças se limitam apenas a esta vida. A vitória da igreja e do cristianismo, infeliz será você. É melhor ser um agnóstico. É melhor ser uma pessoa de qualquer outra perspectiva. Porque pelo menos ela não vive a ilusão de receber glórias deste mundo na terra, que é uma promessa que Jesus disse que só o diabo faz. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, não é um convite de Jesus, é um convite do diabo. E que o cristianismo aceitou e milhões de pastores e sacerdotes e pessoas aceitaram, por isso nós vivemos a miséria espiritual que nos cerca, a vaziez angustiosa que nos domina. E não é isso que você quer para você. Não é isso que eu quero para você. E graças a Deus não é isso que me habita. Eu posso morrer hoje, você vai saber que morreu um homem Macários, feliz no Evangelho de Cristo Jesus, porque quem acompanha a minha vida sabe de todos os perrengues que eu já sofri dos fanáticos judeus evangélicos, dos fanáticos dos evangélicos judaizantes, dos cristãos fanáticos legalistas. Já sofri e sofro perseguições de todo tipo e as tomo como motivação do meu regozijo, da minha exultação espiritual, da minha afinidade relacional e fraterna com os profetas que viveram antes de mim. Essa é a felicidade inarrancável plantada no meu ser e que pode ser plantada no seu ser, em todos nós. Eu espero que a simplicidade do que eu falei como palavra de fé, sem nenhuma ilusão de busca academicista, eu não tenho tempo para isso. Nós estamos vivendo tempos curtos no espaço-tempo planetário, na civilização humana. Não dá para ficar perdendo tempo com... Como eu vi hoje, um rapaz fazendo uma defesa de que Jesus, que é chamado de um carpinteiro, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, está traduzido como carpinteiro, ele estava lá advogando. Eu vou provar para você que Jesus não era carpinteiro, que a palavra usada é a palavra que designa arquiteto, construtor de uma casa, de uma fundação até o telhado. Aí eu falei, você acha? Então legal, mas e daí? Em que isso muda a vida de quem? Transforma o coração de quem? Dá esperança a quem? Tira o medo de morrer da alma de quem? Coloca a alegria de viver em quem? Consola o espírito de quem? Anima o ser para atravessar todas as calamidades históricas seguindo o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é me tornar semelhante a Ele, portanto esquecendo as coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo, como Paulo diz em Filipenses 3. Meu Deus, eu estou aqui nesse mundo para afirmar o que Jesus fez e ensinou, não quem Ele não era, não quem Ele não foi, não qualquer outra coisa. Eu estou aqui, não há tempo a perder. Não há tempo a perder com o que Jesus não ensinou, não disse, não mandou praticar. Só há tempo a ser investido naquilo que Jesus pregou, e tudo que Jesus ensinou é o que muda o coração, é o que faz nascer de novo. É o que faz mesmo aquele que, sendo mestre em Israel e não entendendo coisas sublimes, ele possa ter a chance de, em nascendo da água e do Espírito, compreender uma dimensão totalmente nova, ver o reino de Deus pela primeira vez na sua existência, numa perspectiva nova. Você me compreende ou não me compreende?
E eu espero que, em me compreendendo, você coloque toda a sua fé no que eu estou te dizendo. Porque eu quero ser julgado se eu não estiver te ensinando o evangelho mais puro, mais simples, que Paulo validaria, que Pedro validaria, que o meu Senhor valida. Que o meu Senhor valida. E a maior prova de que ele valida é que enquanto eu estou falando aqui meramente por essa palavra, está me ouvindo? Meramente por essa palavra eu vejo depressões serem arrancadas no tapa na alma de gente que queria morrer. De repente, o que é que aconteceu? Palavra de Deus, a palavra da fé, a palavra da ressurreição, a palavra da esperança, o fator ressurreição eclodiu do coração. E o indivíduo que queria morrer agora quer viver para sempre em Cristo Jesus. Essa é a demonstração, são sinais que se seguem, são mentes pacificadas, são espíritos ancorados na paz que excede a todo entendimento. Esse é o valor, esse é o significado, essa é a riqueza, esse é o tesouro, esse é o galardão. É para isso que eu e você fomos chamados, o resto é ilusão, é miragem, é engano. E infelizmente muitos de vocês nunca viveram outra coisa senão aquilo que vocês chamam de fé e que nunca foi fé segundo o Evangelho, mas são apenas crenças da igreja e que não produzem a ebuliência existencial das fontes de água da água da vida emanando do nosso ser e do nosso coração. Senhor Jesus, eu te peço, eu sei que eu estou diante de ti, que tu me habitas. Eu estou orando, falando para fora para ser ouvido pelos que me veem. Mas eu sei que a nossa conversa é aqui dentro, meu diálogo contigo é aqui dentro, tu me habitas, tu cresces em mim, tu foste gestado em mim, tu cresces na maturidade do Filho de Deus do meu ser, amadurecendo a minha vida como Filho de Deus no mundo, na terra, até eu mergulhar na plenitude absoluta de todas as coisas. Eu te peço que assim como tu tens trabalhado com verdade transformadora na alegria do meu coração, tu faças isso no coração de pessoas aqui e no mundo inteiro. É o que eu te peço com toda a força do meu ser, em teu nome, Senhor Jesus. E com a alegria de que o Espírito Santo está soprando em toda parte. Muito obrigado. Em teu nome, meu Senhor amado. Amém e amém.